Atos, capítulo 7. Eu vou ler a partir do 54. Todos encontraram? Ou você tem pessoas que acompanham por aqui, pelo telão, tem pessoas que abrem as Bíblias aí nos aplicativos. Só, por favor, depois, se tiver alguém ao seu lado ou na frente, utilizando o celular para mandar mensagem, eu vou ficar olhando Instagram. Você faz bem assim, ó, com o dedo no ombro dele, ó, 3 vezes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desliga esse aparelho. Utilize, porque às vezes acaba sendo distração. Você abre a mensagem e fica olhando outras coisas. Não deixe isso roubar sua concentração, não. Ouvindo eles isto, o que ouviram? A pregação de Estevão, uma das mensagens mais poderosas das Escrituras, das pregações, das exposições bíblicas. A gente tem a de Pedro, no capítulo 2, a gente tem essa exposição bíblica por parte de Estevão, no capítulo 6, no capítulo 7, precisamente no capítulo 7. Ouvindo eles a mensagem que Estevão pregava, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Olha o custo da palavra, o custo do comprometimento da prática, o custo do comprometimento da exposição. Não é uma relaçãozinha romântica, é confortável. A nossa relação com as Escrituras é uma relação difícil, principalmente quando se trata dos resultados que a palavra pode provocar em nós. E nesse caso aqui, o resultado do ódio e da perseguição. Mas Estevão, os homens rilhavam, rangiam os dentes, estavam enfurecidos contra Estevão. Mas Estevão fez o quê? O que estava acontecendo com Estevão? Cheio do Espírito Santo. Os homens estavam enfurecidos, rangiam os dentes contra Estevão. E aí Lucas, falando a respeito de Estevão, diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Bora ver, efeitos de uma vida cheia do Espírito Santo. E aí eu convido você a construir um novo conceito sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra, à direita de Deus. Olha, o que vê um homem cheio do Espírito Santo. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, foram contra ele com violência. Estevão disse: eu estou vendo o céu e tenho agora, nesse exato momento, a visão de Jesus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe
o meu espírito. Você oraria assim, sendo perseguido e sofrendo oposições? Senhor Jesus, eu te entrego o meu espírito. E olha mais, versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, Estevão adormeceu. Aí vem os resultados da morte de Estevão. Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. Aí começa a perseguição religiosa contra a igreja cristã. E quando você lê o livro de Atos, nada foi mais necessário do que a perseguição. Irmão, se tem uma coisa necessária na vida de um cristão, olha, eu vou até usar uma expressão aqui. Se tem uma coisa da qual a gente carece de perseguição. Perseguição nunca destruiu um cristão. A perseguição não destrói um cristão, a perseguição não destrói a igreja. A perseguição não para a missão, a perseguição promove um cristão, a perseguição promove a igreja, a perseguição promove a missão. A perseguição promove a missão. Era necessário que essa perseguição acontecesse, porque em Atos 1:8, a ordem era que depois de terem recebido o Espírito Santo, eles fossem testemunhos, começando em Jerusalém. E até aqui eles estão em Jerusalém. E a partir da morte de Estevão, acontece uma dispersão não apostólica. E isso é relevante, é interessante, não apostólica. Não foi uma dispersão da liderança, foi uma dispersão do povo. Eu sempre digo, pega aí, anota aí para a sua vida, o que você não multiplica, Deus dispersa. Deus não deixa a sua obra na mão de homem nenhum. E isso não vale só para cá. E eu me refiro à obra de Deus em qualquer lugar, ou em qualquer conceito, vocação, dom. Veja a parábola dos talentos. O que recebeu um, sepulta, enterra o talento. Enterra o talento. E aí a gente aprende, no contexto, que o que Deus entrega, e quando Deus nos entrega, Deus não nos dá, embora também, mas não é essa a finalidade, Deus não nos torna guardiões da sua obra. Nós não somos meros guardiões de talentos, sepultadores ou que. Não, Deus vai cobrar de nós multiplicação, promoção daquilo que Ele tem colocado em nossa mão. E o que você ousa apoderar-se como se seu fosse, Deus dispersa, sai por entre os dedos. Não agarre, não segure, não delibere, não restrinja, não limite a obra de Deus. O que você não multiplica, Deus dispersa. E é exatamente o que está acontecendo. A missão começa em Jerusalém. Mas quando você entende a vida maravilhosa que a igreja vive em Jerusalém, ali nos primeiros dias ou anos, vem a morte de Estevão, providência de Deus, para dispersar os discípulos. Eu repito, a dispersão aqui não é apostólica, a dispersão é dos discípulos. Porque quem gera ovelha não é pastor. Quem gera ovelha é ovelha. Quem gera discípulo é discípulo. Não é pastor. A missão da igreja não reside no púlpito, reside na comunidade. A missão da igreja não está nas mãos de um pastor, de um líder ou dos. A missão da igreja está nas mãos da igreja.
coletivo, comunidade. Aí você vê aí, ó, naquele dia levantou-se grande, versículo 1 do capítulo 8, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Lembra que não ficaram em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Alguns homens piedosos de vida dedicada a Deus sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Uma perguntinha que todo mundo já encarou, ou já deu de cara com ela. Quando você morrer, que falta você vai fazer? Que falta farei eu? A começar na minha casa. Que falta sentirá a minha esposa e a minha filha? Que falta eu farei numa segunda instância para os meus parentes, depois para a comunidade? Sepultaram Estevão, fizeram um grande pranto sobre ele. Morreu. Estevão deixou saudades. Saulo, porém, assolava a igreja. Meu Deus, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os, encerrava-os no cárcere. Olha o versículo 4. Olha que coisa linda, irmão. Toda obra de Deus promove a obra de Deus. Olha aí, entre mentes, os que foram dispersos, produto da perseguição que se inicia a partir da morte de Estevão, do martírio de Estevão. Entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte. Fazendo o quê? Os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Fazendo o quê? Pregando a palavra? Pregando a palavra. As multidões, versículo 5 já vai falar sobre Filipe. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Eu fiquei pensando muito nesse texto. Talvez a comparação não tenha proporcionalidade nenhuma, mas eu acredito que sim, a partir do assassinato do jovem americano. No seu discurso, e pelo pouco que eu vi e ouvi, me parecia ser um cristão. Nunca me ocupei no púlpito em falar sobre posições políticas. Isso é de responsabilidade individual. O púlpito da esperança não se utiliza disso. Mas eu estou me referindo ao que eu ouvir dele. E o que eu vi dele, a respeito da fé dele, e assistir também ao discurso da esposa, da viúva, o que ela falava sobre a fé dele. Porque ninguém é mais adequada ou adequado para falar da nossa fé do que o nosso cônjuge. Um dia, o saudoso doutor reverendo Russell Shedd, irmão Russell Shedd. Russell Shedd estava sentado com o irmão antes de uma pregação, e o irmão se gabando, falando dele, do seu trabalho, da sua vida. O Russell Shedd encerra a conversa perguntando para aquele irmão: e a sua esposa, o que fala a seu respeito? E a sua esposa, o que fala ao seu respeito? A esposa daquele jovem deu esse testemunho de fé dele. E eu comecei a pensar no que para mim não é uma possibilidade, mas é uma realidade, promessa bíblica, do ódio que a igreja sempre sofreu e que essa escala de ódio tende a crescer cada vez mais. Não espere tempos fáceis. E eu vou dar uma palavra para os pais aqui. Parem, e aí está incluso Fernando, parem de brincar de vida cristã
e de criação de filhos. Os nossos filhos precisam se converter. Tem acontecido umas coisas na Esperança, hoje pela manhã aconteceu. Quando eu fiz o apelo, às vezes a gente aguarda adultos levantarem a mão ou se entregarem a Cristo. Mas ali, Luísa levantou a mão. E ela sempre tinha vontade, Tati conversou comigo, e ela tinha vontade de levantar a mão. E ela levantou a mão e entregou sua vida para Jesus. E depois teve, me lembra aí, Gigi de Tiago e Isis. E teve o filhinho de Danielzinho, filhinho de Maurício e Edjane, vieram aqui à frente. E eu falei, deixa. Não duvide em nada de que, de fato, eles entregaram a vida a Cristo. Porque eu temo pelo testemunho da geração que está diante de nós. Uma das minhas preocupações como pastor, você pode ter certeza que é o que eu mais falo daqueles que convivem comigo mais intimamente, é sobre a geração que a gente está deixando. Porque eu faço parte de uma geração que está passando. E nós, pastores daquela geração, a gente está aprendendo a conviver com essa. E nós estamos focados em levantar uma geração que responda ao chamado de Deus nesta nova geração. E aí a gente fica preocupado. E eu me preocupo, porque a maioria dos pais estão brincando de vida cristã dentro da igreja. Tem pais que não param um dia, ou um minuto, ou uma hora que seja, para estudar as Escrituras com os filhos. Tem pais que não dão testemunho de cristão. Eu estou dizendo para vocês, a escala de violência será para além da que vimos e estamos testemunhando nesse tempo. Jesus disse, o mundo os odeia. Ei, você entendeu isso? A expressão ódio. O mundo tem ódio de você. Ódio. O mundo os odeia. Porque eu lhes tenho dado a minha palavra. Essa é a razão do ódio do mundo. O ódio do mundo e a perseguição não é resultado da infantilidade ou do péssimo testemunho e das criancices e imaturidades dos cristãos desse tempo. O ódio a respeito do qual Cristo fala é consequência de discípulos que receberam a palavra. Estou falando de princípios, valores do reino. E que quando praticam tais princípios e valores, são perseguidos e odiados pelo mundo. Preparem os seus filhos para serem odiados nos colégios, nas faculdades. Minha filha ingressou agora na faculdade. E eu tenho orado a Deus, eu vou levá-la. Voltei a jornada de levar a minha filha, que é uma experiência gostosa, de levar e buscar. Eu falei, filha, mais 5 anos, ô Jesus. Mais 5 anos levando e buscando minha filha. E as conversas mais profundas de Deus acontecem nesse tempo. E eu disse para ela, mantenha o seu testemunho. Não se acovarde em sala de aula. Chegue afirmando quem você é. Não demore em identificar-se. Um cristão não pode demorar para apresentar sua identidade. Isso é perigoso. O tempo de demora, isso pode ser comprometedor. O inimigo pode chegar antes, então se comprometa logo. Eu falei com ela sobre isso. Nós temos aqui a perseguição de Estevão. E eu estava falando, eu lembrei de Estevão, e eu não sei se vale essa proporcionalidade toda de comparação, mas eu lembrei de Estevão a partir do acontecido nos Estados Unidos. E eu queria deixar aqui algumas mensagens sobre a expressão do versículo 55. 55. Coloca aí, Júlia, por bondade. Rodrigo, pronto, está corrigido. Rodrigo.
Mas Estevão o quê? Cheio do Espírito Santo. Eu coloquei aqui, eu anotei algumas coisas para dizer para vocês. Presta atenção nisso aqui. Um homem cheio do Espírito Santo, a sua vida, presta atenção, e o impacto desta, a sua chamada excede um homem cheio. Entenda, eu estou falando de um homem cheio, de uma mulher cheia do Espírito Santo. O impacto, os resultados da vida desse homem, dessa mulher, excede as deliberações dos homens e transcendem as expectativas de uma comunidade e até mesmo de uma liderança. Eu volto. Onde surge Estevão? Atos capítulo 6. Bora lá? Bora dar chegadinha em Atos 6. Atos 6. Volte lá, por favor. Nós estamos estudando as Escrituras. Atos 6. Capítulo 3. Atos 6, versículo 3. Atos capítulo 6. Pronto, saiu. Versículo 3. Atos 6, 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, presta atenção, 7 homens. Essa aqui é a primeira assembleia. Os batistas gostam desse texto. Assembleia democrática da comunidade cristã. Isso aqui é a primeira. Tem lá depois, no capítulo 15 e tudo, mas essa aqui é a primeira. Se bem que teve lá também a escolha do sucessor de Judas. Mas olha, o versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Olha só. Boa reputação não é caráter. Boa reputação é imagem. A ideia aqui é o seguinte, não só é necessário que esses homens que serão escolhidos para servir na comunidade tenham caráter. Não só é necessário isso, mas é necessário que se perceba isso. Que isso seja visto, perceptível. Por isso, reputação, ou seja, a imagem que vocês têm. Não é só que eles têm, é que vocês sabem que eles têm, eles passam isso. Eles transmitem isso. Reputação. Homens de boa reputação, de boa imagem. O que mais aí? Cheios. Homens de boa reputação e cheios do Espírito. O que mais? E de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Qual o serviço? Entregar alimento para as viúvas. No caso aqui, as helenistas. Que estavam sendo esquecidas, estavam murmurando. A gente não tem várias conversas ou controvérsias a respeito do que de fato estava acontecendo, se foi estava priorizando os judeus em detrimento dos gregos ou tal, tem as questões disso. Mas o fato é que as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas no serviço. No serviço. E aí, há uma decisão, há uma murmuração na comunidade que murmura, né? Crente é difícil, né? Podia ter evitado, mas foi por essa forma que aconteceu. Aí a reclamação, a murmuração e tal, chega aos apóstolos. Os apóstolos deliberam. Nós vamos escolher 7 homens. Essas pessoas que vão trazer para os dias de hoje, entregar cestas básicas. Raimundo tem aqui na igreja uma atividade de entrega de cestas básicas, que são, vocês também trabalham com isso, ele e a irmã Nicinha, a esposa dele, ela é missionária e tal, e trabalham lá no Vila América entregando cestas básicas. E aí as pessoas trazem tal e tal. E está dizendo, ó, Raimundo, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Você fala, cara, mas precisa isso? Entregar a cesta básica.
servir, atender a necessidade das viúvas, cheio do Espírito Santo. Eu fico perguntando, pensa, irmão, olha para cá, você que serve na igreja, está dizendo, Raimundo, irmão, para você pegar essas cestas básicas e entregá-las às pessoas carentes, às viúvas, órfãos, necessitados do Vila América, é necessário que Raimundo seja cheio do Espírito Santo. Característica, qualificação indispensável para Raimundo fazer isso. Aí olha o que é dito, versículo cheio do Espírito, e disse aos quais encarregaremos deste, e quanto a nós, apóstolos, quanto a nós apóstolos, nos consagraremos o quê? A oração e ao ministério. Aqui há uma prioridade. É isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Observe, para entregar cestas básicas precisa ser cheio do Espírito Santo. E aí os apóstolos dizem, Lucas falando a respeito, e os apóstolos tomaram uma decisão. Nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Tem gente que fica chateado porque os pastores se dedicam à oração e à palavra. Deviam se dedicar a um monte de coisas. Quando temos outros tantos ministérios realizando estas tantas outras coisas, se o pastor não estiver lá, a pessoa não entende que há uma missão e um chamado e uma urgência e uma prioridade para esse ministério. E aí os apóstolos dizem, nós nos consagraremos, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Isso é igreja, isso aqui é igreja. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade. Toda a comunidade concordou. E elegeram, bora lá. Cadê? Elegeram Estevão. Bora lá. Bora definir Estevão. Homem. Filipe. Procoro? Sei lá. Nicanor. Timão. Pármenas. Professor de português, bora lá. E Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes derramaram óleo sobre a cabeça. Não, a consagração neotestamentária se dá por imposição de mãos, não tem óleo. A gente tem que derramar óleo, mela a cabeça do cara tudo de óleo. Quando eu fui consagrado a pastor, derramaram 1 litro de óleo na minha cabeça. Apresentaram-nos perante os, e estes orando-lhes impuseram as mãos. O derramamento de óleo está lá no Velho Testamento. Aqui é impuseram as mãos, delegaram, confiaram, legitimaram o chamado e a escolha desses homens. Impuseram as mãos. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus. Eu gosto dessa expressão, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Agora, olha o versículo 8. Versículo 8. Tá? Alguma coisa está errada. O que acontece? O que acontece com Estevão? O que acontece com Estevão? Estevão. Ele é cheio de fé, cheio do Espírito e cheio de graça. Não basta não. Cheio de fé, cheio do Espírito, cheio de graça e poder. O que Estevão fazia? Entregava as cestas básicas? Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha cá. Um homem cheio do Espírito Santo tem caminhos, direcionamentos, expectativas, perspectivas, futuro, abrangência, alcance. Para além das deliberações humanas de uma comunidade.
Eu fico pensando nesses apóstolos, se eles tivessem que dedicar a oração, e a decisão aqui é coletiva, é comunitária. Mas eu fico pensando se eles fossem tirar, digamos, um dia de oração e jejum pela vida de cada um. Conversando com Deus. Por exemplo, quando eu penso em colocar alguém, eu oro. E falo com a pessoa, ore. Aqui não tem ninguém que não tenha feito isso antes. Você ora, porque eu vou orar. E aí é o seguinte, você vai se certificar com Deus se a incumbência que eu quero te entregar, antes de ser recebida por minhas mãos, está sendo entregue pelas mãos de... Se certifique, vá lá, ore. E aí eu vou orar. Eu já tenho um raio de percepção de vida da pessoa. Mas aí eu vou orar. Deus, o que o Senhor quer com o Wellington? Qual é o chamado? Eu disse para ele, velho, vem tocar, vem ministrar na igreja. Mas Deus, o que o Senhor tem para o Wellington? Se os apóstolos se dedicassem a orar, eu fico pensando, no que podia, não estou dizendo que iria, mas que podia acontecer, condicional. Quanto a Estevão, talvez assim, ó, Deus ia dizer, ó, deixa eu dizer para você, tudo bem, a comunidade deliberou, vocês, apóstolos e comunidade, deliberaram, estabeleceram os critérios para o serviço, não é qualquer um, deliberaram, mas prestem atenção, o que eu tenho para Estevão, vocês não entenderam ainda. Vocês não têm noção do que eu tenho para a vida de Estevão. É inimaginável se nós ficássemos aqui, Atos 6, de 1 até o versículo 5 ou 6. É inimaginável conceber Atos capítulo 7, que esse homem chamado Estevão seria quem foi, faria o que fez, viveria o que viveu. O que eu estou dizendo para você, um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, não pertence a nenhuma expectativa e a nenhuma deliberação de homem ou de qualquer instituição que seja. Um homem cheio do Espírito Santo é conduzido por Deus. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Não sabes de onde vem procedência, nem para onde vai destino. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Só para eu beber uma água e para eu lembrar o tempo que eu me comportava assim, vira para o teu irmão e diz assim, andar com Deus é andar no imprevisível. Aí o pregador fala, me ajuda a pregar. É engraçado isso. Ei, pra cá. Pra cá. Sua vida é limitada. Sua vida é confinada. Sua vida é restringida. Nossa, vida é medíocre, pequena, apequenada, conduzida, determinada por homens, porque nós ainda não sabemos o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Isso vale para qualquer ofício da vida. Gleice é fisioterapeuta, cheia do Espírito Santo. Você não tem noção do que a sua vida, carreira e ministério pode realizar numa cidade. E a gente fica ocupando igreja, banco de igreja, para ficar com conversinha fiada. A gente não sabe o que é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Esse é Estevão. Morre apedrejado. Foi chamado para entregar a cesta básica. Deliberações humanas não dizem muito.
Mas se você é um homem cheio do Espírito Santo, sua vida será conduzida por ele. Não tem como misturar a mensagem com o mensageiro. Sempre a gente mistura. E até necessário. Mas eu fico vendo, minha vida, Jesus. É diferente demais, não é? É diferente de servir a Jesus. Vocês concordam, gente? Quando você vive numa dimensão com Deus. Irmãos, nós somos tão empobrecidos, irmãos. Aqui, ó, na cabeça, no peito. Estevão cheio do Espírito Santo. As deliberações de uma comunidade não decidiram sobre o destino da vocação desse cara. Ninguém imaginava que Estevão morreria apedrejado, seria o primeiro mártir. Raimundo, entregador de cesta básica, tornar-se o primeiro mártir. Calma, viu, Raimundo? Não precisa tanto. Mas se for, né, velho? Se for para morrer para Jesus, uma coisa boa que a morte faz, muito boa, é entregar você na mão de Jesus. Alguém quer ser entregue na mão de Jesus? Eu vi as duas mãozinhas levantadas. Uma coisa boa que a morte faz é pegar você e entregar nas mãos de Jesus. Presta atenção. Eu estou encerrando porque a gente vai celebrar a ceia. Escuta isso aqui. Estevão veio a se tornar, eu acho que isso pode ser até eu acho que na verdade é uma especulação ou a gente imagina isso, mas Estevão, eu acredito que tenha sido a inspiração de conversão e fé de Saulo de Tarso e de todos que presenciaram o martírio dele. Você imagina, Gilson, o que aqueles homens e mulheres que testemunharam o martírio de Estevão se tornaram? Você, chamado para ser diácono, entregador de cesta, nesse caso aqui, assistir à necessidade das viúvas. O texto bíblico diz, o critério é que esse cara seja capaz de morrer por Cristo. Não basta só entregar a cesta. É capaz de morrer por Cristo? Eu li a história de Estevão, ou esses textos sobre a vida de Estevão. Pensei sobre o acontecimento nos Estados Unidos, do jovem que foi assassinado. Eu me senti constrangido, medíocre demais. Que fezinha você vive, Fernando? Eu teria vergonha. Eu sendo você e não sou, mas em sendo eu. Olha que filosofia. Eu tenho vergonha. Outra coisa. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem cheio de coragem. Projeta, Rodrigo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Coragem! Que geração covarde, de covardes. Covardes no caráter, covardes na motivação, covardes na ação. Eu nunca vi desse jeito. Eu não sei se essa geração morreria por Cristo, não. Eu morro por Jesus, que morre por Jesus. As canções que a gente está cantando na igreja, eu estou sempre refletindo sobre elas, não no sentido de se permanece ou não no púlpito, mas no sentido do comprometimento de quem está cantando. Eu não sei até onde eu tenho um compromisso com essas canções que eu estou cantando. Mas olha o que diz aí. Porque Deus, toda a igreja, vamos lá? Porque Deus... Deus não te deu um espírito de covardia. Quem é Estevão? Um homem que não se acovarda. Um homem que não se intimida.
Olha o que Tasso Licurgo, que esteve aqui na nossa igreja ministrando, olha o que Tasso Licurgo fala. Nenhuma outra virtude subsiste na ausência da coragem. Nenhuma outra virtude subsiste na ausência da coragem, disse Tasso. A coragem é uma porta por meio da qual todas as virtudes hão de passar. Tasso Licurgo está dizendo que a coragem é que conduz e que mantém todas as demais virtudes. Ninguém perdoa como Estevão perdoou se não tivesse coragem. Ninguém prega na profundidade e exposição bíblica feita por Estevão. Eu desafio você a estudar Atos 6 e 7. Estude sobre a organização do sermão de Estevão e a exposição bíblica dele e a coragem com que expõe a mensagem. Estude para você ver. Que homem de coragem, de ousadia. E ele prega, não se intimida, não se acovarda, não teme ao homem. Atos 7, 51. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz. E se eu dissesse isso aqui? Homens de coração endurecidos. Ele está falando aqui diante do Sinédrio, STF brasileiro. Homens de coração endurecidos, de dura cerviz. E chama, ó, que palavrinha bonita, é que você não tem noção do que é isso aqui. Incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre, ó, ei, olha o que Estevão está pregando aqui. Vocês são gente de coração dura, de ouvidos surdos, endurecidos. E Estevão fala mais o quê? Vocês estão resistindo ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazes. 52, Rodrigo. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós tornastes traidores e assassinos de Jesus. Diante do Sinédrio, traidores e assassinos de Jesus. É isso que vocês são. Você entende agora porque os dentes rangiam? E ó, comichão nos ouvidos? Cadê os cristãos que têm coragem para pregar e viver a verdade nesse tempo? Convenientes, acovardados, tímidos, de pouca entrega. Muito bonitinho que a gente canta. A gente precisa efetivar o evangelho, viver isso, encarnar. Jesus não se fez carne, então encarne o evangelho, encarne Cristo. Esse é o tipo de missão que a gente precisa viver. Coragem. Josué, coragem para você pregar, falar, viver, coragem. Vão nos perseguir, vão colocar algemas na gente, já estão nos amordaçando e vão fazer muito mais do que. Os nossos filhos serão perseguidos. Não fica buscando presidente evangélico, não, rapaz. Tem umas coisas que não. O que tem a ver evangelho com governos? Eu fico, dá vontade de não falar. Esse fala que não sei o que, que não sei o que. Eu vivi uma época que a gente chorava, que a gente acreditava que Vitória da Conquista viveria um avivamento no dia que o prefeito fosse evangélico. O evangelho não perpassa por isso, não tem nada a ver com isso.
O reino não é deste mundo. Jesus não tomou Roma. Jesus não destituiu ninguém. Vão lá, continuem lá. Entre vós é assim, mas conosco não. A missão de transformar uma nação está na mão da igreja. Aí nós somos tão incompetentes e covardes que nós entregamos na mão do Estado. É só isso que eu queria dizer. Vai com raiva, problema seu. Para terminar, um homem cheio do Espírito Santo tem visões do céu e conduz a sua vida e decisões por estas visões. Olha o que acontece com Estevão, irmão, sendo apedrejado. Versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fez o quê? Sendo apedrejado, perseguido. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu. Eu estou lendo o versículo 55. Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O que você entende no acontecimento de Estevão é que ele não tem só uma visão, essa visão conduz à morte. Tanto é que Estevão, cheio do Espírito Santo, é um homem que faz questão de ser como Jesus é. E para mim essa é a grande diferença. Você pode dar pulo aqui, irmão, você pode gritar, você pode pregar bonito, pode cantar o que for. Se você não ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, não está valendo coisa nenhuma. Se você não educa os seus filhos, não é um bom exemplo para os seus filhos, não está valendo coisa nenhuma. Se você é um patrão opressor e controlador na sua empresa, que suborna, você não está valendo coisa nenhuma, você não é cheio do Espírito, coisa nenhuma. A vida cheia do Espírito Santo torna você, Tiago, um médico parecido com Jesus. Você vai tratar as pessoas, Tiago, como Cristo as trata. Você vai atender as pessoas como Cristo atenderia. Você, cheio do Espírito Santo, você vai dar uma toalhinha para o galego para tirar o suor. Cheio do Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Eu só quero ser como Jesus é. Pessoal do